Eu acho que toda a gente que cresceu perto da praia já fez isto que eu estou a fazer em algum momento. Estar dentro de uma poça a ver quem é que mora aqui. Mas eu, quando era miúdo, fazia isto com alguma inocência, sem saber que estava, na verdade, numa parte do mar que é tão fundamental, tão humana ao mesmo tempo, mas às vezes um bocadinho ignorada por todos nós quando pensamos na importância do mar. Às vezes nem sequer consideramos esta parte do mar verdadeiramente uma parte do mar. Mas a verdade é que estas zonas são tão importantes que alguns investigadores dedicam a vida a estudá-las. Aliás, os investigadores da Mardive já vêm a praticamente todas as marés muito vazias há 14 anos. Neste episódio, nós vamos explorar o que são estas zonas intertidais, qual é a sua importância, porque é que algumas áreas marinhas protegidas, na verdade, então deveriam começar em terra e esta é a parte que mais me interessa, saber um bocadinho mais das histórias de quem mora aqui, nestes lugares tão especiais e que, estando no mar, mas tão perto de nós, conseguem ser tão alienígenas que guardam, por exemplo, um peixinho que consegue morar tanto no mar como às vezes em terra. Foi incrível ou não, Frederico? Pá, seja bem-vindo. Tipo, eu imagino que isto não seja exatamente como a prancha de surf. o rei da zona intertidal. Que fixe, só laminárias ali embaixo. Sim, este ano há muitas. Encontraste? Encontrei, sim, senhor. Queres ver o bicho? Quero. O tal caboz que vive dentro e fora d'água. Então, eu vou-te dar a lanterna. E eu não sabia nada da existência deste peixe, tipo zero. Poucas pessoas sabem e muitas delas acham extraordinário um peixe conseguir viver fora d'água durante as horas que dura a maré vazia, que são 2, 3, 4 horas. Então eu vou-te dar a lanterna porque ele vive fora d'água, mas vive escondido numa zona de sombra, que é para não estar ao sol e não desidratar, obviamente. Mas isso nós também, não é? Além disso, é o sítio onde as fêmeas vêm pôr os ovos quando a maré sobe até aqui. Então não só ele fica fora d'água, mas os ovos dele também ficam. Exatamente. Meu gajo. Ah, mas ele tem guelras normais. Sim, sim, é um peixe. Portanto, agora, era a história que eu estava a contar. Tu consegues ver o que ele está a fazer? Parece que está a encher as bochechas. Sim. O que ele está a fazer é que, apesar de estar completamente fora d'água, ele está a respirar como um peixe. Sabes porquê? Porque assim, ele não precisa estar todo dentro de água. Ele chupa a água pela boca e a água sai pelas brânquias. Ao fazer passar a água pelas brânquias, ele está a respirar. Basta-lhe uma nadinha de filmezinho, água. que é o que tem. Ele tem um filmezinho de água no fundo e repara, se tu fores a ver outros buracos que não têm esta umidade toda e este filmezinho de água, eles não fazem Eles não lá podem ir dentro. lá. Fogo, mas é que nós estamos mesmo alto. Sim. Tipo, eu estou em pé na rocha e falta um João ali. O João também é baixinho, mas pronto. E quando a maré estiver cheia, a água vai estar mais de meio metro acima da tua cabeça. Ok. E portanto, tu tens aqui esta necessidade que eles têm de estar às vezes 3, 4 horas completamente fora d'água. Vamos tentar tirá-lo? É? Eu não sei se ele vai colaborar, mas a gente pode tentar. O que é que achas, João? Ok, tudinho. Olha o gajo ali, tudo contente. Ele está Muito contente, não será o caso, mas a gente vai fazer uma coisa. Vamos lhe prometer que se ele colaborar connosco, a gente trata-o com jeitinho e voltamos a pô-lo no mesmo sítio. O que é que te parece? Eu acho que é isso que tem que acontecer. Então, vamos Consegues tentar. ver? Sim, sim, está perfeito. Sabes que é possível que este bicho possa ser daqueles que nós marcámos há muito, muito tempo. Aliás, tu ainda consegues ver que isto tem o número da porta. Ah, é? Tínhamos umas chapinhas, se reparares aqui, e nós marcávamos as tocas, imagina. Este morava no 51, aquele morava no 43. Queres que eu segure o camarote? E marcámos, quer, já agora quer. Dos 200, cerca de 50% voltámos a capturá-los. É natural que alguns deles tenham
tenham uma taxa de mortalidade bastante grande, não é? Porque são bichos que vivem numa zona, como eu já te disse, muito dura para um peixe. Não é? Olha, aí vem ele. Oi, já está, já o temos. É um belo macho que está aí. Dava uma trinca ou não? Se lhe lá meteres o dedo, é natural que ele te dê uma trinca, porque estes não são simpáticos quando nós os chateamos. Oh, cabozinho. Então, ao longo do corpo dele, e diz-me, sentes escamas ou parece uma pele de rã ou de sapo? Parece uma pele de rã ou de sapo. Não... Há escamas neste peixe? Este peixe não tem escamas. Não tens mesmo nenhuma escama. Isto é uma adaptação a estas zonas, porque ele, ao andar em zonas sem água, E assim talar na... as escamas saltam e fazem feridas. E então eles perderam as escamas por duas razões: para evitar essas feridas e infecções, e também porque eles conseguem fazer algumas pequenas trocas gasosas através da pele. Ah, uau, ele já vai semi-respirando pela Exatamente. pele. Eu vou agora fazê-lo recuar ele próprio para dentro do abrigo. O que é uma zona intertidal? Olha, João, uma zona intertidal é uma zona que está naquela fronteira entre o mar e a terra, e por uma razão muito simples, porque durante a maré cheia é mar e durante a maré vazia é terra. Tudo o que é organismos que tu encontras nesta zona são praticamente todos organismos marinhos. Depois vêm uns passarinhos, umas limícolas, alimentar-se desses organismos, mas de resto estás nesta fronteira entre o mar e a terra. Há quanto tempo é que vocês olham para a zona intertidal como uma zona de interesse biológico para os biológico? Olha, faz. Desde os meus, talvez, 18 anos ou 19 anos que eu faço isto. Mais a sério, há 14 anos que a gente anda para aqui. 14 anos. Há 14 anos que andamos para aqui a fazer marés de 15 em 15 dias, a tentar perceber como é que as coisas variam. Nós com o Transat vamos mostrando tudo o que é vertebrado e invertebrado e fazemos 25 metros, 50 metros quadrados, são 25 metros mais 1 metro para cada lado, e este Transat de 25 metros depois acaba por servir como uma escala para o mapeamento que nós fazemos de drone. Usamos-lo para mapear a orla costeira e com isso conseguimos ver zonas de abrigo e a transição das cores das algas, por exemplo. E o que é muito importante para a monitorização em algas marinhas protegidas, porque nos permite ter uma relação em grande escala. Nós usamos pequenos sensores de temperatura para monitorizarmos as alterações de temperatura aqui da zona costeira e depois utilizamos também estes quadrados para fazermos a monitorização e contagem de algas e de outros organismos que aqui se encontram. As algas são um dos organismos importantes aqui porque eles constroem habitats. É como as árvores numa floresta. Se a floresta não existisse, os animais que são característicos da floresta também não estavam lá. Aqui é a mesma coisa. Com esta também semelhança com as árvores da floresta, é que as algas crescem muito depressa e também fixam o carbono atmosférico. Ao fixarem o carbono atmosférico, combatem as alterações climáticas na medida em que retiram esse carbono da atmosfera. Ao retirar o carbono da atmosfera, deixa de haver aquele efeito de aquecimento que nós sabemos que o carbono é responsável no nosso planeta. A maré já encheu bem. Chegámos aqui, isto ainda tinha muito por onde andar sem estar coberto de água, e à medida que a maré enche, estas poças de maré vão ficar mesmo dentro do mar e o trabalho dos biólogos vai ter que parar por umas horas, porque nós ainda vamos voltar à maré vazia numa outra hora do dia ou da noite. Mas, no entretanto, se para os biólogos a maré cheia é um problema, para mim não.
Esteve um dia bonito e por isso ainda há malta na praia a aproveitar os últimos raios de sol. Mas nós viemos para aqui com um outro propósito. É que estas zonas intertidais que nós vimos de manhã, quando a noite cai, fica muito diferente. Aliás, a lua está bastante cheia, o que está a fazer com que a maré vaze muito, está quase no fim da maré. E nesta hora de transição em que a malta que está a aproveitar, os seres humanos que estão a aproveitar o dia começam a ir-se embora, é a mesma hora que faz com que alguns bichinhos acordem, com que outros vão dormir. E por isso esta mudança que nós vamos explorar talvez mude ainda mais a forma como olhas para a tua praia de todos os dias. Da concentração de caranguejos ermita que se reúnem numa pedra para perceber quem é que tem a concha maior, não para trocar de casa, até aos peixes que mudam de sexo ou fazem ninhos como os passarinhos, passando pelas minhocas que, como o alien, começam a digerir as suas presas antes de as porem na boca. E, claro, do nosso amigo que vimos de manhã, que é verdadeiramente um peixe fora d'água e está tudo bem, a zona intertidal acaba por ser uma forma de contar tantas histórias sobre a natureza num espaço que nos é tão comum. Eu faço foil nesta praia, eu morava ali. E embora, como qualquer miúdo, eu sempre tenha sentido um grande fascínio por olhar para dentro de uma pocinha ao pé do mar e perceber, uau, quem é que mora aqui? Eu não sabia que existiam tantas camadas, tantas histórias, tanto interesse na minha praia. E é ao perceber que este lugar é tão rico, é em passar a olhar para um lugar assim de uma maneira completamente nova, que talvez consigamos fazer um clique de que uma área marinha protegida, abarcar esta zona intertidal, é fundamental para que depois tudo o que acontece lá fora seja bem influenciado pelo que acontece no lugar onde nós conseguimos pôr os nossos pés. Se nós conseguimos ter tanto contacto com este lado um bocadinho invisível debaixo dos olhos de todos, talvez seja mais importante ainda que esse contacto seja um de cuidado. E eu acho que é com esta mensagem que eu me vou embora.